As células são originadas a partir de outras células que se dividem. A divisão celular é comandada pelo núcleo da célula, e é no núcleo que estão os ácidos nucleicos, o DNA, o RNA e as relações entre os mesmos, conhecido como código genético. Ocorrem no nosso corpo dois tipos de divisões celulares, a mitose e a meiose. Os cromossomos são responsáveis pela transmissão dos caracteres hereditários, ou seja, das características que são transmitidas dos pais para os filhos. Os tipos de cromossomos, assim como o número deles, variam de uma espécie para outra. Por exemplo, nas células do corpo do chimpanzé são 48 cromossomos. No corpo humano, são 46 cromossomos. As de um cachorro são 78 cromossomos. A de um feijão, por exemplo, 22 cromossomos. Os cromossomos são formados basicamente por dois tipos de substâncias químicas, as proteínas e os ácidos nucleicos. O ácido nucleico encontrado nos cromossomos é o ácido desoxirribonucleico, DNA. E as proteínas são as histonas. A extremidade dos cromossomos é chamada de telômero, e nessa região existe uma enzima chamada telomerase. Os cromossomos na célula eucarionte são os cromossomos que estão armazenados no núcleo celular. Cada cromossomo abriga inúmeros genes, dispostos em ordem linear ao longo dos filamentos. Atualmente, estima-se que uma célula humana tenha aproximadamente entre 20.000 a 25.000 genes. Os cromossomos diferem entre si quanto à forma, ao tamanho e ao número de genes que os constituem. Na imagem, um cromossomo duplicado. O cromossomo duplicado é constituído por duas partes constituintes chamadas de cromátides. A união entre essas cromátides é o centrômero. O DNA é a substância química que forma o gene. Cada gene possui um código específico, uma espécie de instrução química que pode controlar determinada característica do indivíduo, como a cor da pele, o tipo de cabelo, a altura. Os genes estão localizados nos cromossomos. Os genes são feitos a partir do DNA, quando ele faz a transcrição e produz então o RNA. A intérfase ou interfase é o período do ciclo celular em que uma célula aumenta o seu volume, tamanho e número de organelas. A interfase é dividida em etapas. A etapa G1, primeiro gap, a etapa S, síntese do DNA, e G2, segundo gap. A interfase é o período do ciclo celular em que a célula aumenta o seu volume, tamanho, número de organelas e, é claro, a duplicação do DNA, a duplicação dos cromossomos. Então, é uma etapa que antecede as etapas da mitose e as etapas da meiose. Etapas da mitose. Interfase, onde está anotado replicação do DNA, que é a duplicação do DNA dos cromossomos, prófase, metáfase, anáfase e telófase. A mitose é um processo de divisão celular contínuo, onde uma célula dá origem a duas outras células. A mitose acontece na maioria das células do nosso corpo. A partir de uma célula inicial, formam-se duas células idênticas e com o mesmo número de cromossomos. Ou seja, se a célula inicial tem 46 cromossomos simples, ficará então com 46 cromossomos duplicados. E ao final dessa etapa, são duas células, cada uma com seus 46 cromossomos. No exemplo, temos uma célula inicial com 2 cromossomos simples, passa a ter 2 cromossomos duplicados e, no final, as duas células resultantes, cada uma com a mesma quantidade de cromossomos da célula inicial. A célula inicial é chamada de célula-mãe e as células resultantes desse processo são chamadas de células-filhas. Na meiose, nome dado ao processo de divisão celular através da qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade. Temos então a meiose 1 e depois a meiose 2.
temos intérfase ou interfase, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Meiose 1, com prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, e a meiose 2, com as respectivas etapas da fase 2. Sempre na meiose, temos como produto final 4 células filhas, e essas 4 células filhas têm sempre a metade do número de cromossomos da célula inicial. Se já estamos falando de corpo humano, começa com 46 os cromossomos, e aí as 4 últimas células seriam 4 células haploides, que significa 23 cromossomos, a metade dos cromossomos da célula inicial. No corpo humano, as células que realizam a meiose são os gametas, também chamadas de células sexuais, o espermatozoide e o óvulo.